Ano novo, vida velha. A vida é mais que calendários, fusos ou órbita gravitacional. Carlos Heitor Coni. Feliz 2021. Começa hoje, neste exato momento, o primeiro episódio deste ano do Entendo Nada Podcast. E não pode ser diferente dos outros anos. Eu vou começar te cumprimentando da mesma forma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque podcast é uma mídia streaming e você ouve onde, como e quando quiser. Desta vez, nós falaremos sobre um tema que pode parecer meio clichê, mas a gente vai fazer de uma maneira diferente. Você vai ver com uma coisa nova que a gente vai fazer nesse episódio. Mas antes de falar do tema em si, eu tenho que chamá-lo. Ele, o homem mais másculo de Indaiatuba, Luiz Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite. A situação de Indaiatuba tá feia então, hein, cara? Porque... Olha, se eu sou mais, imagino... Nossa, que situação. Não, o negócio tá feio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz 2021, como a todos. Vocês perceberam que o Flávio está apresentando. E já vou dizer aqui o porquê que ele está apresentando. Porque eu estou com sintomas de Covid. Eu não sei se estou com Covid. Eu vou saber amanhã. Hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro. Eu irei amanhã para fazer o teste. Porque precisa de 4 dias depois do primeiro sintoma, que foi domingo. E eu tô bem. Tô ok, não tô morrendo nem nada aqui. Só que minha garganta tá meio ruim, tá pegando, tô com um pouco de tosse. Então, preferi deixar o Flávio apresentar hoje pra eu falar menos, apesar que eu não paro de falar, né? Como agora, por exemplo, eu não parei de falar. E antes da gente entrar nos temas, Flávio, eu queria falar algumas coisas. Que é o primeiro episódio do ano, né? Da nossa terceira temporada. Estamos iniciando a terceira temporada. E fizemos 2 anos em dezembro. Que acabou passando batido, né, Flávio? Passou batido. Acabou não gravando nada sobre o assunto. Não, foi um fim de ano bem corrido aí, tanto pro Flávio quanto pra mim. Eu vou explicando no tema, eu vou explicando o que tá acontecendo aí, vou falar algumas coisas. Mas por isso que o Flávio tá apresentando hoje, temos 2 anos, né? E iniciamos a nossa terceira temporada. Aí, interessante, hein? Primeiro. E outro detalhe, Flávio, normalmente, a gente fazia o primeiro programa do ano de uma outra maneira, né? Só os acontecimentos de hoje nos Estados Unidos teria derrubado todo o nosso roteiro se tivesse feito do jeito que a gente fazia. Não é se vangloriar, se vangloria de muito pouca coisa aqui nesse podcast. Mas se teve uma decisão nos últimos tempos que a gente tomou acertada, foi não gravar o episódio de previsões, que a gente faz todo ano. Porque, assim, toda a área de previsões, místicas, astrológicas, econômicas, foi para o saco ano passado, quando surgiu a Covid-19. E a nossa, que é em tom de brincadeira, também foi para o saco. Então a gente pensou assim, bom, esse ano é melhor a gente ficar quieto. Não vamos nem brincar, não vamos prever, porque a chance de errar seria grande. E hoje, que é dia 6 de janeiro, os Estados Unidos viveu um dia muito semelhante a de uma república de bananas. Quando uma multidão invadiu o Congresso, insatisfeita com o resultado da eleição, insuflada pelo presidente. Parecia que a gente estava vendo uma coisa na Nicarágua, no Panamá, na Venezuela, na Turquia até outro dia. Inclusive, a Turquia, agora há pouco, colocou um tweet ironizando a situação americana. Então, só esse dia 6 de janeiro já teria derrubado todo o episódio. A gente estaria, eu e o Luiz aqui, olhando um para a cara do outro, com cara de bunda, com cara de pastel. Sem ter o que falar, porque quem diria que depois de 2020, 2021 já começaria com cara de golpe de Estado nos Estados Unidos. Então, teve uma decisão sábia que nós tomamos, foi tentar não prever nada. Foi e não fizemos uma retrospectiva como a gente fazia também, né? No fim de 2020 a gente não fez, porque não valia a pena, a gente achou que se a gente fizesse uma retrospectiva pra valer, a gente não ia terminar o programa. Quiçá a gente terminaria o ano, eu acho difícil. Então a gente preferiu não fazer, fizemos uma só de dicas culturais lá, coisa e tal, que ficou muito boa também, tá aí pra vocês ouvirem, foi uma live, né, Flávio? Mas basicamente é isso. Não tivemos o prêmio Valdir Bigode, porque o futebol ainda não acabou, né? O futebol do ano passado também não acabou. Mas esse ano aqui, Flávio, o negócio tá feio, viu? O prêmio Valdir Bigode é coisa séria. Não é bagunça. Apesar do Valdir Bigode ter jogado no Campeonato Carioca, lá com o Eurico Miranda, Caixa d'Água e que tais, aqui no Entendo Nada Podcast é coisa séria.
E a gente fez essa live aí que foi muito legal, depois pode pegar no Spotify, pegar no YouTube. Eu acho que até saiu melhor do que a gente estava planejando, pelo que a gente planejava para o final do ano. Foi muito legal, muito divertido, o pessoal participou. Bem, sem mais delongas, vamos começar para falar desse episódio aqui. O tema de hoje, Luiz, e você que está nos ouvindo, promessas de ano novo. E olha só, hein? Eu, Luiz, todo mundo aí já fez alguma promessa. Entra ano, sai ano e lá estão elas, as benditas promessas. Perder uns quilos a mais, ou ganhar, se for o caso. Estudar, ser mais zen. Mudar de profissão. Entre outras metas, fazem parte do ritual de todas as viradas e passagens de ano. E neste episódio, nós coletamos e recebemos relatos de ouvintes que contaram para a gente as promessas que eles fizeram para 2021. E aí, qual sua promessa? A gente vai começar... Aqui é maromba, aqui o negócio é sério. Eu e o Luiz aqui é sério, a gente pega pesado. Opa! Então a gente vai começar falando de emagrecimento e treinos. As promessas dessa área que muita gente fez aqui. Tá bem misturado aqui, tem homem e mulher dando palpites, falando das promessas. Eu também coloquei uma aqui minha no final, mas eu vou começar a ler as promessas que chegaram pra gente, ou via Facebook ou via Instagram. Ainda bem que a gente recebeu bastante relatos pelas duas vias. A primeira promessa é emagrecer, da Lauren Cristine. A segunda é do Bruno Faria, que a gente conhece de Pris Caseras, dos velhos tempos, dieta e malhação. Da Paula Carolina, me manter na reeducação alimentar. E fez um haha maroto aqui no final. Da Maiara Azevedo, ficar firme na reeducação alimentar. No meu caso, eu coloquei aqui também, voltar à musculação, à natação e ao boxe, mas o meu caso tem a ver com a pandemia também. Eu não consegui fazer nada do que eu gosto esse ano. E é uma coisa que eu quero voltar, uma promessa que eu tenho. E aí, Luiz Rossi, você também tem alguma promessa voltada para essa área? Você também tem algum objetivo? O que você achou aqui? O pessoal falou de promessa para 2021. É a mesma de sempre, né? Começamos 2020 querendo perder 10 quilos e agora só falta perder 20, tá ligado? Então, 2020 foi um negócio assim. Tá, eu engordei pra caramba em 2020. E eu já tinha voltado no final do ano na academia, já tava treinando, eu já tinha perdido 6 quilos dos 15 que eu ganhei. Eu ganhei 15 quilos em 2020, muito rápido. Foi assim, ó, muito rápido. E já tinha perdido 6. Agora, no finzinho do ano, eu passei um fim de ano bem tranquilo, bem calmo, então eu comi pouco, não fui a farra como todo mundo vai, Natal e Ano Novo, né? Não, acabei comendo pouco, controlei bem. Porém, agora veio a gripe ou Covid, né? Eu tô achando que é mais uma gripe do que Covid em si, mas eu tive que dar uma parada agora, vou ter que esperar aí pelo menos uns 14 dias até voltar. Mas é o mesmo de sempre, Flávio, é treinar, eu gosto de musculação, pretendo continuar. Quero voltar a correr, como o ano passado, pré-pandemia, eu lembro que eu corri 7 km, a última corrida que eu fiz, antes da pandemia, sozinho, né? Não participei de corrida nenhuma, eu sozinho, corri 7 km. Então, essa é uma meta que eu quero voltar esse ano aqui, 7 km. E basicamente é isso. Dentro desse emagrecimento e treino, claro, reeducação alimentar é o tipo de coisa que a gente sempre quer fazer, né? Mas eu acho difícil Não adianta, eu gosto de comer, gosto de cozinhar. E não tem jeito, eu tento controlar isso, mas meu foco é mais o treino do que a reeducação alimentar, o que é um erro, né? Já fizemos até bons episódios aqui com a nutricionista, a Marília Martini, e 2 episódios que falamos sobre isso, e ela explica muito bem que a nutrição é muito importante para isso também, mas eu acabo errando, não tem jeito. E como a gente viu aqui, né? É o que duas ouvintes mandaram, né? Tanto a Paula Carolina quanto a Maiara Azevedo mandaram, que querem ficar firme na reeducação alimentar. É difícil, né, Flávio? É um negócio bem complicado e é uma promessa de início de ano, sempre tá lá, né? Tá sempre aparecendo. Sim, é difícil e eu quero elogiar porque o Luiz montou esse roteiro aqui e foi muito inteligente da parte dele colocar isso no primeiro bloco, porque depois da pandemia, da Covid, da questão da saúde, talvez a principal preocupação das pessoas seja a forma física. Porque a pandemia foi desastrosa para quase todo mundo. Ou alguém perdeu massa muscular, ou ganhou peso, ou deixou de fazer o que gosta. Então, de longe, é o que a gente recebeu mais relatos aqui sobre o tema mais concentrado assim, e reflete o que a gente passou nessa pandemia. Eu gostei aqui particularmente do que a Paula e da Maiara falaram. Claro, todo mundo aqui é elogiável, mas elas falaram de reeducação alimentar. E isso prova que as pessoas hoje estão mais informadas a respeito de dietas, a respeito de emagrecimento. Antigamente o cara colocava um agasalho
ou um bumbojaco, como diz o Mano Brown, ia correr, ficava transpirando e achava que tinha emagrecido. Porque perdeu lá 5 litros de suor e achava que estava fininho, igual a Gisele Bündchen. Na verdade, o que se precisa fazer é reeducação alimentar. Eu, com meus parcos conhecimentos, pesquisando no Google, conversando com um cara que efetivamente entende, é isso que tem que fazer para mudar. Então, os relatos aqui traduzem que a população, de forma geral, pelo menos nossos ouvintes aqui, estão bem informados sobre o assunto. Estão com um nível de informação bacana e querem fazer do jeito certo. Nada de ficar no efeito sanfona, improvisando, suando com bumbojaco, porque isso não dá. Então, torço para vocês, galera, vão firme aí e bora. No meu caso, eu quero muito voltar a praticar musculação, natação, boxe, um monte de coisa. Não sei nem como eu vou ter tempo de fazer isso. E se vou ter disposição para fazer tudo isso. Mas, de fato, eu não voltei para academia. Eu estou treinando em casa, com elástico, correndo na rua sozinho. E a geografia do meu bairro é maravilhosa para isso, né? Tem umas ladeiras assim bem pequenininhas para subir. Mas é o que tem. É o que tem, é o sacrifício que eu tô fazendo. Não recrimino quem vai à academia. Eu acho que as academias, principalmente as grandes, pelo que eu vejo, elas estão cumprindo os protocolos. O Luiz está frequentando uma academia de rede aí, Smart, e vê que a coisa está de fato bem feita. Então quem pôde tá tentando, lutando aí. Quem não pôde tá se virando como eu em casa. Mas tá todo mundo na luta aqui, na Irmandade, para voltar à forma física. Bem, vou passar pro segundo bloco de relatos. Dinheiro e trabalho. Assunto que nem é importante, né? Imagina. Dinheiro, trabalho. Isso aí é uma coisa bem, bem secundária, né? Imagina. Maristela Rossi, mamãe de Luiz. Juntar grana. Importante, importante. Doutora Cláudia Costa. Importante aqui. Já frustrei a primeira de ganhar na Mega Sena. Olha só. E eu coloquei aqui estudar e fazer investimentos, que talvez seja uma coisa muito parecida com a Maristela Rossi. E aí, Luiz, você tá com a cara de quem ganhou na Mega Sena. Eu tô suspeitando de você. E aí, qual sua meta para dinheiro e trabalho? Eu tô com cara de quem tá gripado, com preocupação de possa ser Covid, isso sim. Essa é a minha cara do momento. Bom, esse ano, como pra muita gente foi um negócio feio, pra mim também foi, né? Esse ano aqui, se for para falar profissionalmente, eu praticamente fali, né? O fim de ano foi terrível. E, assim, eu trabalho já há algum tempo como um designer autônomo, né? Eu não estou mais com a gráfica em si, meu tio toca, às vezes eu vou lá, ajudo e tal, a gente troca uns serviços, mas assim, eu estou como designer autônomo. E esse ano de 2020 eu perdi clientes que morreram por causa da Covid e perdi clientes porque faliram por causa da Covid. Então eu também acabei perdendo muito dinheiro, não tive como, eu tentei correr atrás e tal, mas enfim, veio a Covid, não teve muito o que ser feito, tentei mexer pra lá, pra cá, não deu muito certo, enfim. Então eu na verdade eu tô num recomeço. Aliás, um recomeço que pra mim vai ser total. Pra quem não sabe, muita gente ainda não sabe, eu separei, eu separei da minha esposa e tal, e eu tô voltando pra São Paulo. E voltar pra São Paulo pra mim vai ser um recomeço. Bomba no podcast, hein? Informação. Informação, aqui tem informação. Pra quem ainda não tá sabendo, vai saber agora. Então, pra mim, vai ser um recomeço total. Eu vou voltar pra São Paulo, vou lá pro Vila das Mercedes, voltar depois de 4 anos, né, que eu tô morando pra Indaiatuba, e recomeçar. Eu vou recomeçar, não sei exatamente o que eu vou fazer. Já tenho alguns cursos, alguma coisa aí em mente pra ampliar o que eu faço, mas vamos ver, né? Se de repente aparecer alguma coisa melhor, alguma ideia. Mas minha ideia é voltar pro interior também, então eu não quero ficar muito tempo em São Paulo, não. São Paulo pra mim deu. Mas no momento eu tô voltando pra lá. Então meus planos, na verdade, são recomeços, né? Eu vou estudar e planejar melhor aí essa questão de carreira, tal, de design, de repente pegar alguma coisa envolvendo o podcast também. Eu tô querendo encaixar as coisas, entendeu? O podcast, a edição que eu adoro fazer, trabalhar com isso, trabalhar com vídeo, design, vídeo, e de repente encaixar tudo isso para abrir uma nova empresa, ou apenas falar com o pessoal, tem o jargão aí, pivotar, né? Eu vou pivotar, vou sair do design e vou jogar para outra área, mantendo o design também. Esse é meu plano, Flávio. Vamos ver como vai ser, né? Eu tô ainda meio voltando. Eu tô em Indaiatuba ainda, eu ia voltar nesse fim de semana, mas com a história da gripe Covid, eu acho que eu vou ter que esperar mais uma semana para voltar para São Paulo. Vamos ver. Mas é isso, Flávio. E você vai estudar e fazer investimento, é isso? Exatamente. Eu acho que todo mundo está tentando por motivos diferentes, se reinventar. No meio da pandemia, eu ia falar pós-pandemia, a gente está sendo engolido aí por uma segunda onda de Covid.
embora os governantes não assumam isso. Então todo mundo está tendo que se reinventar profissionalmente, financeiramente, fazer alguma coisa diferente. Teve gente que descobriu novas profissões. Eu tenho amigos meus que começaram a trabalhar com artesanato, por exemplo. E começaram a trabalhar em áreas completamente diversas. No meu caso, eu acho que eu sempre fui um pouco negligente em questão em relação a poupar dinheiro. E esse ano eu quero aprender sobre isso e fazer investimentos efetivos. Claro que eu não sou o Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa de Valores. Que quem vê falando aqui parece que eu tenho 1 milhão para investir. Não, eu quero colocar R$ 200 em alguma coisa, 300 em outra. Merreca. Como eu e você, todo mundo aqui tem merreca no bolso. Mas é uma coisa que eu sinto que falta ao brasileiro, que é educação financeira. A gente não tem na escola esse tipo de coisa. E agora, aí depois de adulto, a gente começa a pesquisar, começa a ver canal do YouTube, começa a ler PDF, que tem coisa muito boa, gratuita para se aprender, mas a gente aprende muito tardiamente, porque a gente não tem essa educação financeira na escola. Então, esses relatos que a gente recebeu aqui, inclusive da Mega Sena aqui, porque se você não tiver educação financeira, você perde o que ganhou na Mega Sena. Vai embora esse dinheiro rapidinho, né? Tem muito caso de milionário falido, mas eu acho que é focar na educação financeira. Coloquei aqui de uma maneira que parece que é uma coisa muito grande, não. Mas é o basicão. Focar em educação financeira, focar em economizar, focar em pegar o caraminguá aqui, o corinho de rato aqui, como diria minha avó, colocar no lugar certo e gastar com as coisas certas. Eu acho que a pandemia forçou eu e muita gente a aprender a lidar melhor com o dinheiro, com a questão financeira, a duras penas, do jeito errado, mas todo mundo acabou aprendendo um pouco com isso. Terceiro bloco. Estudos e leituras. Esse também, olha, eu acho que foi uma coisa que a gente decepcionou durante a pandemia. E estou falando de alta decepção mesmo. Estudos e leituras. Maiara Azevedo, ler mais livros. Joyce Lima, ler e estudar mais sobre empreendedorismo. Eu coloquei aqui recuperar hábito de leitura. E o Luiz colocou o Sebrae e o Udemy e faculdade. Luiz, conte seus planos para 2021. Então, meus planos incluem Sebrae, parecido, né, com o da Joyce Lima ali, empreendedorismo, né. Já tenho feito, no final de ano eu já comecei a mexer lá, entrei no Sebrae, fiz vários cursos. Não, eu sempre entrei no Sebrae, eu gosto do Sebrae. Cheguei a fazer cursos presenciais lá um tempo, ainda quando eu estava em São Paulo. Eu gosto do Sebrae, recomendo para quem quiser alguma coisa, empreender, o Sebrae é o lugar certo para ir. Porque tem muito picareta por aí vendendo empreendedorismo. O Sebrae é sério. O Sebrae é sério, grátis. A maioria das coisas são grátis, não é tudo, mas boa parte do que tem lá é gratuito. E é sério, negócio sério que funciona. Então, em vez de você cair no conto do larápio do youtuber aí, vá no Sebrae. Eu recomendo. E eu dei são alguns cursos que eu já tinha comprado mesmo. Aproveitei a Black Friday e comprei alguns cursos lá de design, mídias sociais. Então, são cursos que eu estou sempre fazendo também, cursos rápidos e tal. E estou pensando numa faculdade, ainda não sei exatamente o que, eu tenho uns 2, 3 coisas na mente aqui, ou marketing, ou produção audiovisual, ou comunicação. Ainda tô tentando me encaixar ali, ver o que vai caber mais para mim aqui, pro que eu quero fazer. Mas são as 3 coisas que eu quero fazer. Eu acho que em 2020 eu não estudei tanto, mas eu li muito. Eu fiz lembra, eu até falei no episódio passado, né, que a gente fez, que eu li 9 livros. Pode não ser muito para muita gente, para mim foi muito. Fazia tempo que eu não li em um ano 9 livros. E 9 livros bons, assim, livros interessantes, com coisas de história, economia, e várias outras coisas. Então, eu li bem esse ano, eu não tinha prestado atenção nisso. Pretendo manter esse ritmo, apesar de se for fazer tudo isso aqui de curso, não vai ser tão fácil. Mas eu pretendo manter esse ritmo de leitura. Eu gosto, tenho lido bastante e quero continuar lendo esse ano aqui. Certo, Flávio, você perdeu o hábito de leitura, é isso? Eu não cheguei a perder totalmente, mas eu perdi bastante da frequência. Eu senti que outras coisas, como Netflix, como celular, roubam muito do meu tempo, o que é bem contraditório. Depois eu vou explicar por quê quando a gente lê o relato do Demetrius aqui, que eu tenho um problema parecido com o dele. Mas assim, eu queria ter lido mais. Eu achei que eu consumiria muito mais coisa cultural durante essa pandemia. E não consumi tanto quanto eu achei. Eu tive mais tempo livre. Eu não acho que seja uma coisa obrigatória consumir, mas eu gostaria. Era uma vontade que eu tinha. E não consumi tanto, porque acabei ficando cansado mentalmente, com tanta notícia, com tanta coisa, com algumas preocupações paralelas, e acabei não consumindo como eu acho que eu deveria. E eu compartilho aqui da Maiara Azevedo, ler mais livros.
E você falou do Sebrae, uma coisa que eu gostei de ter feito foi estudado e ter feito cursos do Sebrae durante a pandemia. Se por um lado eu li menos, eu fiz bastante cursos, eu fiz o Coursera, bastante cursos, e fiz o Sebrae. E se tem uma coisa que é elogiável, é o Sebrae. O Sebrae é ótimo, é uma coisa séria. Se você tiver a oportunidade, e você que está aqui em São Paulo, de visitar uma das filiais do Sebrae, tem uma no Tatuapé, ali perto da rua Pucarana, que é muito legal. Você entra no espaço ali e você não acredita que aquilo é de graça. Tem essa filial do Tatuapé que você é extremamente bem recebido e você olha para o espaço, para o nível dos atendentes, para os caras que te ensinam lá, os consultores. Você fala, isso aqui é de graça, gente. Como é que pode ser de graça um espaço desse? E por que esse espaço não está lotado de gente empreendendo? Claro que tem a pandemia e tal, mas eu já conhecia aquele espaço e eu nunca vi lotado de gente. Então é uma entidade, uma instituição que permite que você dê um salto na sua vida, e depois a gente vai falar aqui por que as pessoas não cumprem as promessas de ano novo, é porque elas não frequentam lugares como o Sebrae. A gente vai explicar depois por isso num outro bloco. Mas Sebrae, Udemy, Coursera, é tudo muito legal, e a gente está na mesma barca que vocês aí. Maiara, Joyce, Luiz, Flávio, tá todo mundo junto aqui na mesma sintonia, com muita gente que tá nos ouvindo. Eu só queria falar, Flávio, do Sebrae, um detalhe, que você falou do Tatuapé, que é o da Zona Leste de São Paulo. Em São Paulo tem 5 sedes, uma para cada região. Tem a Central, a da Zona Sul, Zona Leste, Norte e tal. Mas também o Sebrae é nacional, então cada região tem o Sebrae. Por exemplo, de Indaiatuba fica em Campinas, mas esse ano eles não puderam fazer isso, mas eles sempre vinham, tinha o Sebrae móvel. Eles vinham em alguns pontos aqui da cidade e você podia ir lá conversar com os consultores, tirar dúvidas e tal. Então, infelizmente, por causa da pandemia, isso não teve mais. Toda regional, todo lugar tem uma regional, tem um lugar seu. Então, por exemplo, Indaiatuba é Campinas. Dependendo de onde você é que está ouvindo, a gente tem ouvinte do Brasil inteiro, o que é muito bom, eu gosto disso. Então, no Nordeste tem, no Norte tem, no Rio de Janeiro tem, em Minas Gerais tem. Todo lugar que você for, você pode procurar que tem alguma Sebrae próximo de você, e provavelmente eles fazem isso aí de Sebrae móvel, vão até onde próximo da sua cidade e tal, e dá para fazer. Então eu acho que é legal deixar essa dica aí, Flávio. Muito bom. E por estar em todas as regiões do Brasil, isso significa que o Sebrae está antenado com as necessidades locais. Porque cada lugar tem o seu tipo de empreendedorismo, tem o seu tipo de negócio, tem sua forma cultural de se relacionar com as finanças. Então isso é bem importante. E sobre o Sebrae móvel, você que está nos ouvindo aí, fica atento ao calendário do Sebrae, porque de vez em quando eles ficam em estacionamentos de mercado. Eles ficam na Praça da República, com o trailer parado. Então eles ficam em lugares de grande movimento, mercados, lugares públicos, para regiões que não têm acesso ao Sebrae, que estão meio distante. Então não tem desculpa, galera. Se quer planejar, quer focar, afunda aí no Sebrae, se afunda aí nos conhecimentos do Sebrae, foque que você vai conseguir. Agora o próximo bloco. Esse é legal pra caramba. Reclamar menos. O primeiro que mandou o relato aqui, Bruno Faria. Reclamar menos. Acho que ele tá reclamando muito, hein? Gislene Longani. Para esse ano não reclamar de mais nada. Vani Lopes. Eu pretendo reclamar menos e ser mais tolerante. Eu coloquei aqui não encher o saco de ninguém. E o Luiz colocou, eu sou o velho resmungão, o tio Scrooge, do Pica-Pau. Luiz, por que você vai manter a sua característica resmungão? Eu sou feliz, eu sou o Pato Donald, cara. Se você vê o Pato Donald quando ele tenta fazer alguma coisa, eu sou igual o Pato Donald, tá ligado? Mesma coisa. E no fim eu tive aqui o fim de ano, né? Que começou a piscar a luz aqui no fim do ano, tirei tudo da tomada, tal, peguei, não tinha mais o que fazer, o celular tava acabando a bateria, peguei, deitei e dormi, né? Falei, vou dormir, era noite, já 9, 10 horas. Acordei no outro dia, tal, não sei o que, fui ligar o chuveiro, queimou o chuveiro. Eu falei, puta, mas começou a queimar o chuveiro, que beleza, né? Vamos lá, vamos atrás da resistência, de uma marca X. Eu rodei a tuba inteira e não achei a porcaria da resistência da marca X. Só tinha da outra marca, que é uma marca que eu não gosto. Eu detesto essa outra marca. Resultado, tive que comprar o chuveiro dessa outra marca, né? Aí, bom, chega aqui, instala e começa, né? E xinga, e põe aqui, e o parafuso não gira. E, olha, é tipo o Pato Donald, cara. Aí você apaga a luz, liga o chuveiro, se você desligar a torneira, vai acender a TV. É assim comigo, as coisas funcionam assim. Então, se eu não pudesse ser um velho resmungão nessas horas, eu tenho um AVC ou um infarto.
Eu xingo mesmo, isso não tem jeito, eu falo mesmo. Mas assim, eu sou reclamão com essas coisas, né? Eu sou bem Pato Donald mesmo. É bem engraçado, inclusive. Quem vê assim dá risada, né? É uma coisa assim surreal. Mas até que nas outras coisas eu tô andando mais calmo, mais pensando nessas coisas e tal. E não tô tão reclamão assim. Mas. E você, Flávio? Você tá enchendo muito o saco das pessoas? Até que não, tem diminuído bastante. Tenho me controlado. Já enchi mais saco em outros tempos. Mas é assim, o que eu vou falar aqui, gente, não quer dizer que eu seja um fado sensato, como se diz em redes sociais. Eu não sou a Manu Gavassi de calça, só pra deixar claro. Mas quando eu falo que eu não quero encher o saco de ninguém, é porque eu enxergo, pelo menos, que eu tô num período da vida que, seja em qualquer área da minha vida, profissional, afetiva, social, eu hoje não enxergo que eu tenho o direito de cobrar ninguém nem encher o saco de ninguém. Eu tenho que deixar as pessoas serem como elas quiserem e fazerem o que elas quiserem. Eu já fazia isso em outros tempos, mas hoje a minha meta de melhora pessoal é justamente essa. Não perturbar ninguém, não incomodar ninguém, não entrar na vida de ninguém, cuidar o menos possível da vida dos outros. Sim, pode parecer a Manu Gavassi de calças aqui, o fado sensato. Mas é uma meta que eu acho que é palpável, que eu posso melhorar, que eu não acho que fosse uma característica grave minha, mas é um ponto que eu quero evoluir. Eu acho que o Flávio da nova década que está começando é um Flávio que quer melhorar nesse ponto. E agora falando sobre os relatos que a gente recebeu aqui, me parece que as pessoas, nesse período de pandemia, de confinamento, análise de boteco, viu, gente, que eu tô fazendo aqui. As pessoas tiveram mais contato, além dos familiares, com elas mesmas. E elas começaram a se ouvir mais a própria voz, ver mais o que elas postam, até pelo tempo mais livre. E aí elas talvez tenham percebido que estão reclamando mais, que estavam reclamando indevidamente, porque na pandemia você viu que tem gente que sem o auxílio emergencial não sobreviveria, passaria fome. E teve gente que mesmo com auxílio está passando fome, passou fome nesses meses. Então isso talvez tenha acendido um alerta nas pessoas, de que estão reclamando mais por terem já o suficiente ou até mais do que necessitam, ou então porque elas acabaram ficando mais com elas mesmas, se ouvindo mais e prestando mais atenção no que falam do que externam. Mas eu achei interessante pra caramba esse tema aqui. Como eu disse aqui, o Luiz montou o roteiro, separou os grupos por grupos aqui, e eu não imaginava que tinha esse tema, que ia surgir uma coisa assim. Achei legal pra caramba, e bora lá, bora cumprir essa meta aí, resmungando e não enchendo o saco de ninguém, de preferência. Isso aí. Eu achei interessante, eu coloquei isso aqui como um tópico, né, o reclamar menos, porque bastante gente que escreveu que não vai reclamar, quer ser mais tolerante, né. Eu achei, por isso que eu falei, eu vou colocar esse como um tópico, até porque poderia ser um outro tópico que a gente tem aqui mais pra frente, que a gente vai debater. Mas eu achei que ele entrando como um tópico sozinho foi bem legal, e acho que é reflexo mesmo da pandemia, Flávio. Eu acho que você tem razão aí. As pessoas pararam para pensar um pouco, falou, opa, peraí, que tem coisas piores acontecendo por aí, né? Então estão pensando um pouco mais nesse ponto. E achei bem legal, é bem interessante que tenha aparecido isso, que isso toda certeza é um reflexo da pandemia e de 2020, né? As pessoas desejarem isso no ano novo. Muito bom, e sempre que nós abrimos o podcast para receber relatos e perguntas também quando tem entrevistados, a gente é surpreendido pelos nossos ouvintes. Sempre surge alguma coisa inteligente, uma coisa que nós não tínhamos pensado. Por isso que tem pensadores aí do século XXI que falam que a inteligência hoje é uma coisa coletiva, não é individual. E isso é a prova, esse tipo de tópico é a prova cabal, que isso ocorre de fato. Uma coisa vai agregando a outra e vai tornando uma grande inteligência coletiva, e por isso que eu sempre digo, sem os ouvintes nós não seríamos ninguém. Próximo bloco. Os encontros e as pessoas. Vani Lopes. Assim que for liberado do isolamento, quero tomar café, cerveja, sorvete e jantar com as pessoas que eu prometi ou vou prometer. Chama a gente, hein? Tomar um café, tamo junto aí. Demétrios dos Santos. Esse aqui é legal, esse aqui é diferente. E eu quero falar porque eu me identifiquei. A minha é realmente ouvir as mensagens de áudio do WhatsApp, acredito, ao invés de clicar apenas para ficarem marcadas em azul. Maiara Azevedo. Ter mais paciência, empatia e bom humor nesse ano.
muita força de vontade. Você sabe que é um negócio... A gente não conhece a Mayara pessoalmente. Tem algumas pessoas aqui que nós já conhecemos, outras não. Mas a Mayara parece que ela já faz esse tipo de coisa, né? A gente olha assim o que ela posta, o que ela fala, o jeito de se comunicar parece, né? Já esse tipo de coisa. Cara, eu achei bem interessante. Bom, o do Demetrius é bem interessante esse Demetrius. Ainda bem que eu nunca mandei mensagem de voz pra ele. Eu sempre mando bem. Você clica lá. Você clica pra falar com ele no WhatsApp, tá lá. Dê preferência a escrever. Bom, se tá escrito isso lá, você vai dar preferência a escrever. Né? Eu não mando mensagem de voz pra ele. Eu escrevo. Então ele lê lá, a gente conversa. O Demetrius já entrevistamos ele 2 vezes aqui no podcast. Falamos de livros e falamos sobre os atentados em países de terceiro mundo e porque ninguém liga pra isso, né? Foram 2 episódios bem legais com o Demetrius. E quero ver se eu trago ele logo pra algum outro aqui que a gente tá pensando. Poucos episódios nós gravamos ao vivo com convidado, lá no Centro Cultural. Exatamente. Os 2 foram. Que um você acha que você não pôde comparecer, que foi o do livro. Sim. Aí gravei só eu e ele. E esse primeiro foi lá no Centro Cultural. O bom e velho Centro Cultural é a saudade do Centro Cultural. Tá aí, ó. Uma das coisas que eu quero voltar aí no Centro Cultural esse ano, se tudo der certo, né? Porque com pandemia tudo fica difícil. Mas eu achei muito legal da Vani Lopes, porque é uma coisa que todo mundo tem falado isso pra todo mundo. As pessoas têm conversado sobre isso. Poxa, quando passar a pandemia eu quero tomar um café com você. Quando passar a pandemia vamos tomar uma cerveja, vamos sair, vamos dar uma volta no parque, enfim. E tem sido muito prometido isso, né? E não à toa entrou como uma promessa de ano novo. Então, torcer para que passe logo o isolamento, passe logo a pandemia, para as pessoas poderem se encontrar de novo. Faz falta isso. A gente sente falta disso. Encontrar os amigos, para falar besteira, tomar uma cerveja, um xingar o outro, falar mal do Palmeiras, falar bem do São Paulo, não falar do Vasco, né, Flávio? Coisas assim. Não vou embora. Não falar. E isso. E o que você falou da Mayara Azevedo é verdade. Isso que ela escreveu aqui. Ter mais paciência, empatia e bom humor nesse ano, muita força de vontade, parece ser ela já, né? É o que parece. Acho que ela mais está dando um recado aqui pra gente, né? Ter mais paciência, empatia. Até bate esse ter mais paciência com o tópico anterior do reclamar menos, né? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Você ter mais paciência e reclamar menos. Empatia, bom, depois de 2020, quem não pegou empatia, acho que não pega mais, porque não dá, cara. Não tem jeito. Tudo que aconteceu, tá louco. E bom humor. Bom humor a gente vai ter que ter muito. Infelizmente, só com bom humor, né? Eu li uma frase sensacional. Eu uso isso pra tudo agora no Twitter, que é assim: rir para não convulsionar. Não é nem mais para não chorar. É pra você não entrar em convulsão. Não tem mais jeito. É rir pra isso. Porque, olha, é sensacional. As frases do Twitter que a gente vê aqui, infelizmente fácil, a gente não pega quem é a pessoa que escreve, né? Mas olha, sensacional. E você, Flávio? O que você tem a dizer aí? Me identifiquei tremendamente com o que o Demetrius falou. Impressionante. E as pessoas estão ouvindo aqui o Demetrius falou e pode ter a impressão que ele é um cara chato, resmungão, um cara ranzinza pra baixo. Olha, o Demetrius, eu convivi muito pouco com ele. Eu vi ele uma vez na minha vida só, né? Mas eu vou te falar uma coisa, o Demetrius, ele parece uma pessoa muito agradável de conviver. Quando você tá conversando com ele, tem uma voz mansa, articulada, é legal pra caramba conversar com o Demetrius, além da inteligência e do nível cultural que ele tem. Mas eu compreendo o Demetrius. Porque esse ano, eu fiquei tremendamente enjoado de redes sociais. E redes sociais e aplicativos de comunicação. Não é nada contra ninguém, não é nada contra a política do Brasil, contra o que aconteceu. Não, estou enjoado. Só isso. Eu tenho postado muito pouco no Facebook, tenho acessado muito pouco. O Twitter entra muito pouco, embora tenha entrado bastante. Esse ano melhorou em contrapartida, em comparado com outros períodos da minha vida. Instagram, entro lá, vejo meia dúzia de coisa e vou embora. E o WhatsApp, eu converso com um grupo de 5 ou 6 pessoas, no máximo por dia. E esse grupo inclui o Luiz. Mas é muito pouco. Mas não é porque eu esteja com raiva de alguém, esteja deprimido, nada disso. Eu estou enjoado. Eu não tenho mais saco. Eu estou conversando, troco ideias, mas eu não tenho mais paciência para ficar me estendendo. E não é por isso que eu tenha virado monstro, quero acabar com as redes sociais, vou ficar recluso na selva, eu vou virar um náufrago como Tom Hanks. Não é isso. Eu não tô sem saco, enjoei. Não tô vendo assim nenhum grande atrativo mais. E eu, inclusive, até coloquei um aplicativo no meu celular
para monitorar o tempo que eu passo em redes sociais. E não é uma percepção fraca, é um fato isso. A cada dia assim o número vai baixando desde que eu coloquei o aplicativo. Eu tenho ficado muito pouco tempo. Áudio, eu ouço áudio. Eu não coloco só para ficar azul. Demora um pouco para responder. Mas eu prometo às pessoas que mandaram mensagens para mim de final de ano. Tem algumas que estou devendo ligações, áudios, que eu ainda vou responder. Hoje é dia 6, mas eu ainda vou responder. Mas eu entendo perfeitamente o seu Demétrio dos Santos, Luiz. Boa. Eu entendo. Eu achei bem legal essa dele. Não. Mas você falou uma coisa que você tem razão. Tá saco cheio de rede social. Isso começa a encher o saco mesmo, cara. É algo assim. Twitter, eu quase não tenho entrado. Eu acabei entrando hoje por causa do que aconteceu nos Estados Unidos. Tô até olhando aqui agora. Faz o que? Meia hora. A polícia está jogando gás lacrimogêneo para tentar dispersar os invasores. Ou seja, tá rolando ainda. A gente começou a falar que ainda tá rolando o problema lá. Mas eu não tenho. Facebook eu entro pra postar besteira. Se você pegar o meu feed do Facebook, é só porcaria. Eu só entro lá pra dar risada e postar besteira. E o Instagram, eu só tenho entrado no Instagram mais do Entendo Nada, porque a gente tem que de vez em quando postar alguma coisa lá, né? Atrair seguidores, essas coisas. Mas olha, eu te dou toda a razão, Flávio. Rede social tá um negócio que tá irritante mesmo. Tá irritante por comportamento das pessoas, ou talvez porque eu não saiba selecionar o que valer, enfim, a culpa também pode ser minha, mas eu tô bem enjoado. Não é nada pessoal contra você que tá me ouvindo, viu? Eu vou responder ainda. Tá na fila aqui, ainda vou responder. Próximo bloco, conquistas pessoais. Esse é legal. Paula Carolina, morar sozinha. Os dois relatos aqui muito parecidos. Ariana Oliveira, morar sozinha, as duas. Agora o César Vieira, olha, caprichou. Quero ver se neste ano faço um giro de 180 graus na vida. Eu achei legal que ele prestou atenção nisso. Porque geralmente as pessoas falam 360 e ficam no mesmo lugar. Muito bom, César Vieira. Viver mais, mudar mesmo. De área, de cidade, até de país, quem sabe. 2020 foi complicado. Perdas, privações, estresse. Olha só, César Vieira vai mudar do bairro. Ele está planejando mudar. Pra quem não sabe, ele é meu vizinho aqui. A gente mora na cidade de Tiradentes. Eu moro a 4 quilômetros dele. Ele mora numa outra ponta do bairro. Num lugar muito alto. Parece o Everest onde ele mora. É um lugar gigantesco assim, de altura. Não sabia que ele tava pretendendo mudar, hein? Tô de olho. Mas e aí, Luiz? Conquistas pessoais no horizonte. E tem o da Michelle Alves. Acabei esquecendo aqui. Eu não rolei aqui. Parar de fumar. Meu último careta foi em 31 de dezembro. Aí ela usou um jargão do truque aqui. Do truco. Até aqui eu fui. Ou, como é dito na comunidade crente evangélica, até aqui nos ajudou o Senhor. Michelle Alves sempre criativa, hein? Bacana pra caramba. E aí, Luiz, qual a sua conquista pessoal pro ano de 2021? Bom, eu nem saí de Indaiatuba e já tô querendo voltar, né? Essa é a minha meta, é voltar pra cá. É voltar pra cá com um pouco mais, talvez, preparado, com profissionalmente pensado. Não sei nem se vai ser em 2021. Eu gostaria que fosse. Mas essa vai ser minha grande meta a partir de agora, né? Voltar para São Paulo e tal, mas é voltar para Indaiatuba. Voltar para cá, eu gostei demais daqui, acho uma cidade fantástica, qualidade de vida total. E quando a gente experimenta uma coisa assim, você não quer voltar. Porque era. Você não tem vontade de voltar porque era. Então, essa é a minha meta, assim. Tudo bem, vou voltar para São Paulo, vou me reorganizar, vou preparar, até pensar um pouco melhor financeiramente, todas essas coisas. Mas a minha meta total para esse ano aqui é voltar para Indaiatuba, Flávio. Isso você não tem a dúvida. Você conheceu aqui, você chegou a passar uns dias aqui, você viu, né? Eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de voltar para São Paulo. Estou voltando por algumas condições que estão acontecendo. Mas a minha meta é voltar para Indaiatuba, Flávio. Eu achei fantástico. Não, aqui é demais. Quem tem oportunidade de conhecer o interior de São Paulo, principalmente as cidades grandes e médias, vê que a qualidade de vida que nós temos aqui em São Paulo é muito ruim. É uma autêntica porcaria. Você tem tudo que você tem aqui nessas cidades do interior. Talvez emprego tenha um pouco menos, claro, porque as cidades são menos dinâmicas e menos pujantes. Mas você tem grandes restaurantes, tem boa locomoção, coisa que não tem em São Paulo, ou seja, já tem um ponto a favor. Você tem academia, tem shopping, tem iFood para você pedir comida quando quiser, tem ar puro, coisa que não tem aqui, tem mais segurança. E isso explica porque as pessoas aqui em São Paulo sempre votam no PSDB.
Porque quem elege o PSDB aqui em São Paulo é o interior. Vou até entrar em outra seara aqui. Quem mora em Indaiatuba não tem as preocupações de quem mora aqui em São Paulo, na capital. Quem mora em Indaiatuba acha que tá legal pra caramba. Não pega metrô, não tem violência. Então tem uma outra percepção do que é São Paulo, do que é o estado de São Paulo. Mas eu entendo perfeitamente o Luiz. Tirando o fato que eu tomei 3 banhos quando eu fiquei lá por dia, porque é muito quente, mas a cidade é espetacular. A cidade é maravilhosa e eu entendo perfeitamente o Luiz. E a gente olhando aqui os relatos, dá para perceber que as conquistas pessoais passam por casa própria, e eu incluo a minha aqui também para esse ano de 2021, mas passam por bem-estar, pelas pessoas viverem um lugar que elas gostam. Seja morando sozinha, seja com a casa própria, ou com César Vieira colocando aqui, associando uma possível mudança de ares, uma melhora de qualidade de vida. Sabe, fazer uma grande mudança, mudar de cidade, país. Então o lugar que a pessoa mora, isso está expresso no que o Luiz falou, no que o César falou, está muito ligado à felicidade, à satisfação pessoal, à qualidade de vida. Esse tópico aqui expressa exatamente isso. E sobre o que a Michelle falou, é preocupação com a saúde, também qualidade de vida. Então nós chegamos a um ponto aqui no país que nós associamos ou moradia ou questão de onde viver com qualidade de vida. Não deveria ser assim. Isso é uma prova que as cidades grandes aqui no Brasil, elas faliram, elas estão muito ruins e impactam diretamente em como as pessoas se sentem. Se sentem no grau de felicidade, no grau de satisfação pessoal. Boa, agora o tópico listas. A gente terminou o ano falando de listas na nossa live e agora vamos voltar a falar das listas, porque lista é legal e sempre rende bons temas. Que o digam os comentaristas de futebol que todo dia comparam Messi e Cristiano Ronaldo com Pelé e fazem listas dos melhores da história. Esse ano, 3 coisas que quero consumir menos. Menos coisas geladas, açúcares e ser menos sedentária, consumir menos sedentarismo. Acho que ela quis dizer isso aqui, ser menos sedentária. É. Carolina Graciano. A Joyce Lima. 40 coisas para fazer antes dos 40 anos. Produtos naturais, ter mais contato com a natureza, desenvolver o lado empreendedor. Ela colocou 3 itens acima, deve ter uma lista imensa aqui de 40 coisas. E a gente já apoia, porque deve ser bem bacana e bem legal. E aí, Luiz, tem sua listinha também, além da listinha do mercado? Tem mais alguma além dessa? Não, eu queria falar isso da Joyce Lima, porque eu pedi pelo WhatsApp também, as pessoas mandarem. Então, alguns dos relatos aqui eu recebi pelo WhatsApp. E aí a Joyce Lima, ela mandou várias coisas e tal, e ela falou que ela tem essa lista aqui de 40 coisas para fazer nos seus 40 anos. Ela falou que tem 38 e já fez várias dessas coisas. Ela começou isso lá no meio da pandemia. Deu um clique nela e ela fez. Então ela não teve uma lista, alguma coisa começo de ano. Ela já vem seguindo algumas metas que ela tem. E eu perguntei, mas tipo o quê? Aí ela falou, ela tem consumido mais produtos naturais e ela tem feito, inclusive, produtos assim, coisas que a gente não imagina que dá pra fazer. Por exemplo, pasta de dente. Ela faz a pasta de dente dela. Eu achei muito louco. E ela fala, é melhor que as pastas de dente aí que a gente usa. Ela produz o sabonete, ela produz o shampoo, ela faz tudo isso. Ela faz pra ela. Então eu achei bem interessante. É diferente, uma coisa que a gente não imagina, né? Você fala produtos naturais, você pensa na comida, né? Você pensa em comida. Não, ela faz outras coisas além de comida. Ela faz esse tipo de beleza, de higiene. É bem interessante. Ter mais contato com a natureza, acho que uma coisa se liga a outra aí, né? Ela fala que ela tem andado mais em parques, passeado. Ela é de Jundiaí, né? Então já dá pra ter uma ideia que não é São Paulo. É Jundiaí. Ela vai em parque e tal. E ela já tinha falado do empreendedorismo, né? Eu já tinha colocado no tópico anterior. Mas foi 3 exemplos que ela deu. Ela falou que já fez várias coisas que ela tinha proposto lá, ela já conseguiu fazer. E eu achei bem legal. Lista, eu não tenho. Eu, sinceramente, não sou de ficar fazendo muita lista, não. Gostei dessa aqui dos 40 anos aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer 40 coisas até os 40 anos. Eu acho difícil. Mas eu tô pensando até tentar fazer aqui. Ela me deu ideia. Vou pelo menos fazer a lista, eu tô pensando em fazer. E já coloco lá, fazer a lista, é o primeiro tópico. Eu já mato um. E 3, eu achei também interessante da Carolina, porque ela falou 3 coisas que ela quer consumir menos, né? A gente normalmente pensa em fazer coisas, né? Conquistar coisas. E não diminuir, né? Ou tirar o pé um pouco. Eu achei interessante, porque isso ela quer tirar o pé, principalmente açúcar, né? Açúcar e sedentarismo. É uma bomba isso, né? O açúcar, eu acho que ele é uma droga pesadíssima.
é que a gente está acostumado a conviver com ela, mas o açúcar é um negócio, uma droga pesada. Se você puder diminuir o seu consumo de açúcar, eu diminui muito, eu não tomo mais café com açúcar, nem eu tomo café puro, não suco eu tento evitar açúcar, essas coisas, então eu tenho diminuído também. E eu sinto na qualidade de vida, viu, Flávio? Eu achei bem legal as duas listas que a gente recebeu aí. Você tem alguma, Flávio? Não tenho lista, mas eu me identifiquei com o que elas falaram aqui. Eu tenho evitado consumir coisas industrializadas. Claro que aqui na cidade, em São Paulo, onde a gente mora, é muito difícil consumir coisa essencialmente natural. Mas coisa que é fabricada, chocolate não, chocolate ainda como de vez em quando. Mas salgadinho, biscoito recheado, coisa que tem farelo, que é esse tipo de farinha que faz muito mal para o organismo, eu tenho evitado. E eu tenho sentido uma diferença na minha qualidade de vida e principalmente aqui no meu estômago. Esse ano eu tive uma gastrite, uma bactéria no intestino, enfim, no estômago. Não foi nada grave, mas eu como bom cagão, e eu sou muito cagão para doença, se eu tivesse com suspeita de Covid, eu tava debaixo do lençol aqui com medo. Eu não estaria como o Luiz aqui fazendo um programa, eu sou medroso. E aí eu me toquei que eu tinha que mudar alguns hábitos alimentares. Eu não gosto de comer doce, não é porque eu sou totalmente fitness, é que desde criança eu nunca gostei. Eu não gostava de bolo, não gostava de língua de sogra, docinho, eu não gostava de nada quando eu era criança. Eu era o chato do aniversário. E eu continuo sendo muito chato para essas coisas, não é por ser fitness, é porque eu não gosto do sabor. E aí, agregado a isso, eu estou tentando tirar as coisas industrializadas. Então eu me identifiquei com elas aqui. Não dá para consumir tudo muito natural, eu não vou me iludir achando que eu consumo só coisas naturais, mas pelo menos a coisa altamente industrializada, aquela que é fabricada mesmo, que tem sódio, que tem conservante, tem um monte de açúcar, como o Luiz bem alertou aí, eu estou cortando da minha vida. Cortando 100%? Ainda não. Mas eu fiz um bom corte, estou me sentindo bem pra caramba. Outro tópico, Luiz, o tópico do prometo nada. Aqui são os rebeldes, não estou prometendo nada. Não prometo mais nada. Mas é bom. Só quero permanecer viva e sem gastar o réu primário. Olha, isso é difícil, hein? Foi da Mariana Stube. Mila Fernandes. Não prometo nada. Você sabe que a gente está prometendo aqui uma série de coisas, mas esse negócio que a Mariane falou é bem legal. Identificar vivo. A gente percebeu nesse ano agora que permanecer vivo é uma grande jornada, já é uma grande aventura. Ainda mais quando você não tem convênio, não tem plano de saúde, não tem estrutura. E muita gente lutou até para permanecer vivo nesse ano, não conseguiu. Agora, olha, não gastar o réu primário, cada dia que passa, tá mais difícil, viu? Tá complicado. Olha, tá difícil. E a parte do só quero permanecer viva diz tudo. Eu digo mais, é respirar, cara. E acho que 2020 a palavra respirar foi importante demais. Pra todo tipo do que você imagina de respirar. Né? Para quem teve Covid, para quem ficou entubado, para quem saiu, para quem conviveu com alguém que estava nessa situação. Respirar foi importante demais. Então, acho que o permanecer vivo ali tem muito a ver com respirar. Respire. Aquela respirada, dar uma acalmada. Eu acho que isso tem bastante. Eu não prometer nada. Eu sinceramente, eu tô falando as coisas aqui, mas é porque eu tô passando por esse momento agora, né, de mudanças. Mas normalmente eu não prometo nada também, eu não ponho lista, não faço nada. Vou pra cima do que tem que fazer e vamos fazer. Que realmente o momento que eu tô passando, eu tô tendo que organizar e bateu por ser o começo do ano, né? Então, beleza, vamos usar esse começo de ano aí como uma inspiração, sei lá. Mas acho bem interessante o que tanto a Mila falou quanto a Mariane, né? De não prometo nada, continuo minha vida, já tenho outras coisas que eu já tinha planejado na vida e eu vou continuar com esse planejamento que eu tenho. Basicamente é isso. Mas esse permanecer vivo eu acho que fala muito do que foi 2020 mesmo, viu, Flávio? Boa! Agora vamos pro bloco dos fanfarrões. Parece até ala de escola de samba. A Edilene Mesquita escreveu: isso aqui é digno de aplausos, hein? Isso é genial porque é o momento Chaves. Prometo que o ano terá 12 meses. Eu prometo que o ano que vem terá 12 meses. Terá 12 meses. Boa, isso aí. Chaves diria essa frase épica. Opa! Bruno Faria: que o Palmeiras será campeão mundial. Como assim? Campeão mundial? Então. E aí, Luiz, você acredita especialmente nessa última? o
Bruno Faria fanfarrão. Ele é São Paulino, né? Eu também sou. Então, e estamos aqui um dia depois que o Palmeiras fechou 3-0 no River Plate na Argentina. Grande time do River Plate, ninguém imaginava uma coisa dessa, né? Foi assim uma surpresa, né? Imaginar o Palmeiras ser campeão, já pensou? O Palmeiras batendo o Bayern lá no final do ano, não, vai ser agora, né? Se o Palmeiras ganhar a Libertadores já é agora, em fevereiro, Mundial. Vai ser assim, olha, bem surpreendente, é mais do que bater o River. Coisas assim, e esse prometo que o ano terá 12 meses, eu diria que isso é uma fake news, tá? Porque 2020, pra mim, pareceu ter uns 30. Eu acho que 2020 teve uns 30 meses, Flávio. 12 meses eu não sei não, eu acho que tá errado essa contagem aí. 2020 conseguiu a proeza de transformar todos os meses em agosto, que é o mês interminável do ano. Pois é. Todos pareciam agosto. E olha que a gente teve todos os feriados possíveis, teve outros inventados, e mesmo assim o ano se arrastou, diante de tudo que aconteceu. E eu também vou fazer uma promessa lá Chaves aqui. Eu vou tentar controlar a minha respiração para matar menos habitantes da China. Que a cada hora que você respira, morre um chinês. Vou tentar me controlar aqui para evitar as mortes da China. Agora vamos para aqueles que estão assumindo que não conseguem cumprir suas promessas. Vamos começar com a Maiara Azevedo. Voltar à atividade física. Gislene Longani. Para esse ano não reclamar de mais nada, e a promessa difícil de cumprir e executar é a primeira. Doutora Cláudia Costa. Ganhar na Mega Sena, tá certo? Não precisa ser a grandona do final do ano, pode ser as menores. Já pago aí 5, 10 milhões. Tamo junto aí. Quiser dividir com a gente no podcast, estamos aí. Maristela Rossi. Guardar dinheiro. Ariana Oliveira. Morar sozinha. Mas esse ano vai, fé em Deus. Boa parte a gente não cumpre por um motivo ou outro. César Vieira sempre com a voz da sabedoria. E aí, Luiz, teve alguma coisa que você planejou para esse ano e você não conseguiu cumprir? Você não atingiu a meta? 2020 tudo. 2020 tudo. Não teve, acho que, algo que você planejou e deu certo, né? Não, você é louco. Não teve nada. A ideia, eu tava vindo bem em 2019, treinando e tal, num pique. Falei, não, esse ano aqui eu vou chegar, vou arrebentar, né? Vou correr, vou bater os 10 km correndo e tal, não sei o que. Não consegui nada. 2020 quebrou as pernas, atropelou muita gente. Eu tô no meio dessa turma aí que foi atropelada, né? Foi bem complicado. Bastante coisa, viu, Flávio? Olha. Bom, pelo menos é o que eu falo. Sair vivo com sorriso no rosto, né? Eu tô melhor que muita gente. Quer não, eu tô melhor que muita gente. E você, Flávio, o que você não conseguiu fazer? Eu queria ter treinado mais a questão física mesmo. Eu queria mesmo ter. Eu comecei a fazer natação no final do ano retrasado e era uma coisa que eu estava gostando muito de fazer. Tava muito longe de ser um Gustavo Borges, um Xuxa. Tava aprendendo nado crawl, que é o primeiro de todos. E era uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo e minha namorada me incentivou. Ela me estimulou porque ela é uma ótima nadadora. E aí eu comecei a fazer nos primeiros meses, com aquela dificuldade que é inerente a quem está praticando natação no lugar que é bem exigente. Os professores lá eram bem exigentes, né? Mas eram muito legais apesar disso. E foi uma coisa que eu não consegui desenvolver. Foi uma grande frustração que eu tive. Porque eu imaginei passar o ano nadando. Eu queria ter adotado para minha vida isso. E infelizmente em 2020 eu não consegui. Se tem um lugar que não dá para você... Se tem um esporte que não dá para praticar, são dois, aliás. Esportes como artes marciais, você fica essencialmente agarrado em contato, e natação, que você está dividindo a piscina, trocando roupa no vestiário. E isso é uma coisa que não dá para fazer. Então talvez tenha sido minha grande frustração. Talvez eu também poderia ter ganho mais dinheiro do que eu ganhei. Não que eu ganhei muito, né? Ganhei uma merreca, mas teria sido merreca e meia se eu pudesse ter tido trabalhar como eu planejei. Eu não consegui planejar trabalhar tanto que eu planejei. E ficou uma frustração também em relação ao podcast, porque a gente não conseguiu gravar nada na rua. Nós tínhamos vários planos. A gente tinha muito plano mesmo de fazer coisa na rua, tinha ideias de pauta, tinha ideias de lugares, e a gente não conseguiu gravar. Então, pro podcast, pra a nossa equipe aqui, por equipe, entenda eu e o Luiz, eu fiquei frustrado pra gente não ter conseguido dar vazão à criatividade e às ideias que nós tivemos ao longo no final de 2019 e começo de 2020. Eu acho que foi trazendo aqui pro podcast, foi a maior frustração de todas. Porque tinha muita coisa legal para fazer, para criar e colocar o pé na rua. Porque comunicação não é só aqui ficar com o microfone, com o celular no tripé, falando pro Luiz aqui com a imagem parada, ele de braço cruzado. E ele vendo minha cara aí, que também não é das mais bonitas. A comunicação, a pauta tá na rua, né? A informação tá na rua.
E a gente não conseguiu fazer isso. Não fico totalmente frustrado porque não foi culpa nossa. Mas ficou um gosto de quero mais ao longo de 2020 em relação ao podcast. O último episódio Flávio, que a gente gravou indo pra rua, né? Foi o episódio do aniversário de São Paulo. Você vai fazer um ano que a gente foi lá no Centro Cultural conversar com algumas pessoas para falar de São Paulo, né? A gente foi o primeiro projeto que a gente tava pensando em transformar isso pro YouTube, né? Que é ir pra rua entrevistar as pessoas. E vai fazer um ano, foi no aniversário de São Paulo. Pra você ver como foi o ano, né? É verdade, você falou, não tinha nem lembrado disso. Você tem razão. Esse foi pro podcast realmente foi algo que deu uma segurada. Foi bom por outro motivo, a gente começou a fazer as lives, tivemos esse retorno das lives, muito legal, mas em compensação a gente não teve o negócio da rua que a gente estava querendo fazer. Talvez se não fosse a pandemia nós não faríamos lives, porque foi uma coisa que a gente não cogitou em nenhum momento. A gente estava cogitando alimentar o canal do YouTube, que é uma coisa que a gente vai fazer quando as coisas melhorarem. E a gente já falou essa frase milhões de vezes, quando as coisas melhorarem. Né? A gente está esperando como todo mundo aqui no Brasil. Mas a gente descobriu uma outra coisa, então foi positivo. A gente começou a fazer live, a gente encerrou o ano com uma live bacana, legal, movimentada. Mas ainda a gente tinha muita coisa para colocar no YouTube, não vamos adiantar, porque vai ser surpresa. Mas quando tudo isso passar, vamos falar aqui pela vez de 5 milhões nesse podcast, vocês vão ver coisas novas no YouTube. Olha, eu quero dizer que eu gostei muito dos relatos, não tem uma vez que a gente convida nossos ouvintes a participarem e eles decepcionam a gente, seja pelo número de relatos e seja pela qualidade dos relatos. Qualidade no sentido de ser uma coisa legal, interessante, criativa. Então eu gostei muito. Estou desejando muita sorte de coração para vocês, para o Luiz, para todo mundo que está nos ouvindo, para mim mesmo. E com muita fé, com muita coragem, a gente vai conseguir atingir essas metas. E se não atingir, a gente não é máquina. Nós não estamos batendo meta numa empresa de telemarketing que paga R$1.000 por mês. E não vamos ser fracassados por isso. O importante é estar levantando da cama, estar vivo, respirando e indo à luta. Essa é a grande meta de 2021. Boa. Temos o segundo bloco agora. O Ixo não existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Dessa vez, nós vamos fazer diferente. Eu lamento se o Padre Quevedo se remexer no túmulo. Padre, fica quietinho aí, viu? Dessa vez vai fazer uma coisa diferente. Episódio de relatos, primeiro episódio do ano. Não vamos pegar as trocentas fake news falando de vacina. Inclusive aquela que envolve sobre virar jacaré, que foi dita pelo presidente. Então, como a gente quer manter todo mundo zen, mais relaxado, não vamos falar dessas bobagens aqui no podcast. A gente vai falar de outra coisa. E é uma coisa até séria aqui que a gente vai abordar. O lado mais científico da questão das promessas. Todo mundo faz suas promessas, todo mundo tem seus planos, tem suas metas, mas é um dado isso aqui, dado de pesquisa. Só 8% dos brasileiros cumprem as promessas de ano novo. É um dado assustador, hein? 8% cumpre. E alguns especialistas eles destrincham, sejam cientistas, sejam psicólogos, sociólogos, destrincham o fato porque os brasileiros não conseguem cumprir essas promessas. E tem alguns problemas aqui. O primeiro deles aqui, a análise geral, que é um consenso geral entre os especialistas, é que as pessoas desistem porque elas não conhecem as etapas e os caminhos necessários para atingir esse objetivo. É muito comum isso, por exemplo, na atividade física. O cara vê o filme do Rock e vê o Rock lá, ou Creed, né, que é a versão mais nova do Rock, né, o filho do Apollo que o Rock treina, e vê o cara fazendo 1000 abdominais. Aí tem aquela música bonita, aquela música legal de fundo, aquele rap, aquele rock dos anos 70 e 80. Aí você fala, bom, vou colocar aquele rock aqui, vou colocar aquele rap aqui e vou fazer 1000 abdominais igual esse cara aí. Vai doer, mas é isso aí, sou guerreiro e vou pra cima. E na verdade aqui no mundo real, dói pra caramba, e quando você chegar no 10º abdominal já tá com a língua pra fora. Já tá morrendo. Então eu tô falando aqui então de brincadeira, mas é um fato, a gente planeja as coisas, e isso me inclui também, e a gente não estuda devidamente, não sabe como vai ser o percurso. E não estou aqui vomitando regra, estou falando um fato real, que é uma coisa que eu quebrei muitas vezes a cara, planejando sem saber qual é o percurso. E esses especialistas, também é consenso geral, eles dão 3 dicas aqui para a gente cumprir o que prometeu. A primeira, para mim, é genial. Metas palpáveis. O que quer dizer isso? Coisa que dê para cumprir. Eu quero conhecer 20 países em 2021. Você tem que olhar no espelho e perguntar, dá para conhecer 20 países em 2021?
É bacana sonhar, é bacana você almejar. Mas você acha que é palpável? Vai ter grana para isso? Vai ter tempo? Vai ter avião para isso? Vai ter Covid eliminada do mundo para isso? Então, metas palpáveis. Segundo, planejar. Eu quero fazer musculação, ganhar 5 centímetros de braço. Que é uma coisa que todo mundo gosta, né, Luiz? A gente já treina aí pros nossos ferrinhos, sabe como todo mundo quer, mas depois você vai ver de fato como que é. Para ganhar 5 milímetros, você transpira o ano inteiro. Então vá visitar uma academia, ver como funciona, conversa com alguém, peça para o cara te orientar se é uma coisa palpável ou não. Eu lembro muito, assim, quando você chega numa academia, você vai na recepção, sempre chega um moleque lá de 17, 18 anos, que tá empolgado porque viu alguma coisa em algum filme, e ele fala assim, ô professor, eu não quero ficar igual o Schwarzenegger. Aí você fala, porra, vai ficar igual o Schwarzenegger? Você tem noção do tamanho do cara? Não quero chegar nesse tamanho não. Então planeja o que está fazendo e colocar prazos realistas. Isso é o que os especialistas dizem. Prazo, se tem uma coisa que não dá para cumprir em 2020, joga para 2021, 2022, 2023, o mundo não vai acabar. Não acabou em 2020 com Covid, não vai acabar agora nos anos que vêm, nos próximos anos. Então fica sossegado. Então acho que é isso, opinião de especialistas, e principalmente não se cobrar em excesso. Se você se cobrar em excesso, vira uma bola de neve e você não consegue executar nada. Vai na manha, vai na calma, planeja, põe no papel, tira e faz o que tem de fazer no seu ritmo, dentro dos seus limites e com um sorriso no rosto. Concorda, Luiz? Quer acrescentar? Concordo e digo mais aqui. De novo, quando você fala de metas palpáveis, planejar e colocar prazos realistas, como eu falei lá para cima do empreendedorismo, cuidado com os especialistas de YouTube. Porque eles colocam umas coisas lá e não é bem aquilo, tá? Então, você vai fazer um treino aí. Normalmente as metas mais doidas são as de emagrecimento, né? A pessoa quer emagrecer 10 quilos em 15 dias, por exemplo, né? É loucura. Isso não dá. Você vai ver alguém que fez no YouTube, mas se você for entender por trás o que aconteceu com aquela pessoa, você não vai querer isso pra você. Então, vá atrás, vá com calma. Metas palpáveis, que é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil que ele colocou aqui, Flávio. Metas palpáveis, porque a gente acaba pensando em outras coisas, comparando-se com outras pessoas, né? Como você falou, o garoto chega lá, o chassi de grilo, né? Eu não quero crescer, ficar igual o Schwarzenegger. Se eu ficar igual o Stallone, tá bom. Porra! Mano, você não tem ideia do que esses caras fizeram, o que eles viveram pra chegar nesse tamanho. É praticamente a vida inteira você ser desse jeito. Você vai mudar a sua vida toda. Então, não é tão simples como vocês acham que são, como vocês acham que é, né? Então, basicamente é isso mesmo. Tentar pensar, esquecer um pouco os especialistas de YouTube e ouvir mais os especialistas da vida real. Vai numa academia, conversa lá com o professor, troca uma ideia, né? Vê se ele te indica alguma coisa legal. Mas nem todo professor também, né? Então, conversa com os 2 professores, 3. Você vai ver que tem sempre algumas ideias ali que vão te ajudar. E basicamente é isso, Flávio. Pra mim tá certinho o que você colocou aí. Só queria complementar que o Padre Quevedo vai fazer agora, dia 9 de janeiro, faz 2 anos que ele faleceu. E nós criamos esse quadro como uma homenagem ao Padre Quevedo, né? Foi exatamente quando ele faleceu, a gente pegou e colocou esse quadro aqui do Padre Quevedo, né? Vocês ouviram ele falando aí, Y não existe, né? E a gente quis colocar isso como uma maneira mais bonita de se falar fake news. Eu acho que valeria muito mais Y não existe do que fake news. Então, só lembrando que o nosso programa fez 2 anos em dezembro e faz 2 anos que o Padre Quevedo faleceu, né, Flávio? Só lembrando aqui. Uma grande perda cultural científica do Brasil. Faz muita falta. É o tipo de cara que a gente valoriza mais depois que morre, infelizmente. Mas faz muita falta. Outra coisa que eu vou colocar aqui, uma dica minha que eu vou me permitir dar aqui, converse com quem já atingiu a meta também. Quem já correu o trajeto. O cara comprou apartamento? Pergunta como é que foi o financiamento. O cara emagreceu? Pergunta quantos anos demorou. O cara reeducou alimentarmente? Pergunta. Vai lá e pergunta também com quem já fez e já sofreu na pele, já suou, já transpirou e sabe todas as pedras que tem no caminho. Terceiro bloco, dicas culturais. Dicas culturais. Manda a sua aí, Luigi. Boa. Bom, esses dias aí de ano novo, entre Natal e Ano Novo, eu fiz algumas coisas e tal, e tem uma parada pra ver uma série, né? E eu peguei pra assistir o Cobra Kai. Eu já tinha visto alguns episódios, acabei parando, não voltei. E como saiu a terceira temporada agora, no dia 1º,
falei, agora eu vou pegar pra assistir, né? Eu ainda não vi toda a terceira temporada, mas já vi as 2 primeiras e uma parte da terceira. É uma série bem gostosa de assistir, Flávio. Assim, não é a melhor série do mundo, não é algo assim, como Karate Kid não é o melhor filme do mundo, mas é um filme gostoso de assistir. Cobra Kai tem essa pegada, é a continuação de Karate Kid, basicamente, né? Eles trazem os personagens lá da década de 80, hoje, né? O Daniel San e o outro rapaz que lutou contra ele, já velhos, tendo seus problemas lá entre eles e montando um dojo cada um, e tem os alunos e tal. E como aqueles acontecimentos lá do Karate Kid, lá de 80 e tanto, reflete hoje em 2020 na sociedade, né? Que a gente vive, todos os seus debates e tal. Eu gostei, acho uma série bem gostosa de assistir. Dá pra você pegar aí, comendo uma pipoca de boa, tranquilo, acompanhando. É leve, pra você não pensar muito mesmo, é pra assistir, dar risada, ficar um pouco com raiva. Como é Karate Kid? Se você assistiu Karate Kid e gostou, você vai gostar dessa série aqui, Flávio. Eu não cheguei a assistir essa série. É uma série que tá com uma hype bem grande aí nas redes sociais. E é curioso porque eu descobri que essa série já estava no YouTube há uns 2, 3 anos. Só que ninguém se tocava da existência dela. Pouca gente viu. E quando chegou na Netflix foi aquele boom. Aquela coisa toda. Até porque nós estamos numa era tipicamente saudosista. As pessoas veneram muito o passado. E eu tenho certeza que embora eu não tenha assistido, mas lembrando do filme, eu tenho certeza que é uma série divertida. Que ela vale a pipoca. Eu ainda tenho que me programar para assistir. Eu tô meio com o pé atrás com tudo que remete ao passado. Foi uma coisa que cresceu para mim nessa pandemia. Eu tô rejeitando meio que o saudosismo. Mas eu tô tomando cuidado para não colocar tudo no mesmo cesto. E eu sei que Cobra Kai é um negócio que vai valer a pena. Tenho visto os memes. E os memes são muito legais da série. É uma coisa que eu quero assistir. Porque eu já assisti muito Karate Kid. Assisti todas as versões. Assisti inclusive a versão que tinha uma menina que lutava. Que eu acho que é o Karate Kid 4. Que passava na Bandeirantes. Ela era treinada pelo Sr. Miyagi e tal. Aquela coisa toda. Então é uma coisa que eu vou assistir. É uma coisa saudosista, mas que vale a pena. Eu acho legal um produto de qualidade. Um produto pipoca. Mas é legal, Flávio, eu acho legal porque mostra o choque de gerações. Então, eles não ficam naquela coisa da década de 80 era mais legal, tudo. Não. Tem um belo choque de gerações aí, e de como muita coisa daquela época era errado, e eles mostram isso hoje, no próprio choque de gerações. E que também, década de 80, a gente era muito acostumado a ter o bonzinho, né, o mocinho e o bandido, né? E como que isso não é verdade, nem lá na época era verdade. Essas coisas são meio fluidas, né? E hoje a gente percebe mais isso, e isso nesse seriado é bem legal, viu? Então ele não é uma coisa assim tão saudosista, não. Ele dá uma boa crítica ao que acontecia na época também. E eu recomendo que assista, viu? É bem gostoso de assistir. Me convenceu. Só de falar que não é saudosista me convenceu. Não, pode assistir que é legal. Eu quero indicar aqui uma série que fala do passado, mais especificamente do final do século XIX, começo do século XX, que é O Alienista. O que é Alienista? Alienista é o conto do Machado de Assis? Tem a ver também. Mas essa série se passa na Inglaterra, ali do final do século XIX e começo do século XX, e retrata a figura de um alienista. Alienista é como se chamavam os psicólogos da época, porque supostamente eles treinavam pessoas que eram alienadas no meio da sociedade. Porque antigamente quem tinha aquele problema mental ou uma demanda psicológica era tratada como uma pessoa alienada. Uma pessoa que vivia em outro mundo, uma pessoa que não estava completamente inserida na sociedade. Mas esse alienista, o Dr. Crowley, ele agia de maneira diferente. Ele ofereceu os serviços dele para a polícia londrina na época e começou a ajudar em investigações. Seja ajudando nas perícias, seja ajudando na necrópsia. É muito legal você ver nos episódios ele vendo as necrópsias e pelo tipo do ferimento ele saber qual era o perfil do assassino, e principalmente porque tem um personagem da Dakota Fanning, eu esqueci o nome desse personagem, que é uma atriz sensacional da nova geração, que mostra o início do feminismo na Europa. Ela se intromete nas investigações. Quando ela não é recebida nos ambientes, ela dá um jeito de burlar ou de chutar a porta. Então é uma série que mostra um tema legal, que são investigações policiais, mostra o começo da psicologia e da psiquiatria na Inglaterra e no Velho Mundo, e mostra o feminismo. Então uma série que junta esses 3 fatores não tem como dar errado, né, Luiz? Então eu indico essa série para você que está nos ouvindo, O Alienista, e chegou a 2ª temporada em dezembro e tá lá fresquinha na Netflix para você assistir.
Boa, legal, legal. Quero ver se eu pego pra assistir. Já tinha ouvido falar, dizem que é muito bom. Eu quero ver se eu pego pra assistir também. Agora, a gente vai passar pro salve, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Dessa vez, pelo que eu tô vendo aqui, existe um salve governamental. Pela primeira vez Opa! na história do Entendo Nada Podcast. Esse aqui é sério, eu queria que o Luiz lesse, porque ele captou isso aqui em alguma rede social, e eu queria que ele lesse com toda a malemolência latina deles, esse comunicado. Porque é governamental, isso é sério, hein? Não brinca não, Luiz. Não, eu li, eu tô aqui no Twitter, eu tô dando uma fuçada no Twitter pra ver como que tá a situação lá nos Estados Unidos, né? E aí me caio de frente com isso aqui, esse comunicado. Eu tô dando um salve pra Venezuela. Agora vamos xingar eu aqui de comunista e tudo mais. Mas um comunicado desse não dá pra deixar passar, cara. Não dá. Por tudo que aconteceu nos Estados Unidos, a invasão ao Capitólio, mandada pelo Trump. Aí os venezuelanos escreveram assim, comunicado. Vou traduzir aqui, né? O governo da República Bolivariana, né? O governo da República Bolivariana da Venezuela expressa sua preocupação com os feitos de violência que estão levando a cabo a cidade de Washington, nos Estados Unidos. A Venezuela condena a polarização política e espiral de violência que faz refletir uma profunda crise que atualmente atravessa o sistema político e social dos Estados Unidos. Com este lamentável episódio, os Estados Unidos padecem do mesmo que tem gerado em outros países com sua política de agressão. A Venezuela aspira que em breve se cessem, né, os feitos de violência e o povo estadunidense possa finalmente conhecer um novo caminho até a estabilidade e a justiça social. Olha, eu esperava. Eu só tô esperando sair um comunicado da Síria, um do Vietnã e um do Afeganistão. Do Iraque também tem que sair. Tem que sair também. Não, fantástico, Flávio, fantástico. Não, da Coreia do Norte, do Afeganistão, estamos aguardando. Mandem que a gente vai ler aqui no Entendo Nada Podcast. Olha, essa daí eu não gosto do Maduro, acho que é uma ditadura, mas foi genial. Genial. E a gente falando de 2020 aqui o tempo todo, 2020 foi esquisito. E isso aqui é normal? Isso aqui é um ano normal? Um ano que começa com um comunicado da Venezuela criticando a instabilidade dos Estados Unidos. O que a gente vai esperar? Olha. Genial. Eu achei que eu tinha que mandar um salve pra Venezuela, pro Maduro, que é nosso ouvinte, tá? Opa. É nosso ouvinte, tenho certeza. E não, tem que mandar um salve pra eles. Mas é isso, Flávio. De salves hoje é só isso daí. Muito bom. Depois desse salve governamental, internacional e geopolítico, não nos resta mais nada a não ser encerrar esse episódio. Depois dessa tem que encerrar o episódio. Foi um episódio bacana, Luiz, adorei fazer o episódio, dessa vez eu apresentando, você aí comentando. E antes de encerrar, tem os canais de contato, antes que eu esqueça aqui. E-mail, entendonadapodcast@gmail.com, Facebook, Entendo Nada Podcast, Instagram, com sotaque de Luciana Gimenez, @Entendo Nada Podcast, Twitter, aquela velha história, tem uma conta lá com Entendo Nada Podcast. Por isso nós tivemos que adaptar. Nós colocamos uma conta com o nome @EntendoN_Podcast, porque tem um Twitter lá sem uso, com Entendo Nada Podcast há muitos anos, lá pegando um monte de poeira, traças e cupins. Além disso, nós estamos em várias plataformas. Procure por Entendo Nada Podcast no Spotify, no YouTube, no iTunes ou no seu agregador da sua preferência. Você manda, porque podcast é mídia streaming. Certo, Luiz? Missão cumprida? Boa, missão cumprida, Flávio. Fechamos, muito bom. Gostei de gravar esse episódio aqui. Foi bem leve, bem interessante. Eu imaginei como a gente imaginou que ia ser mesmo, né? Bem legal, com os ouvintes participando. A gente manda um salve para todo mundo que mandou aí. Falamos os nomes de todos que mandaram, lemos os seus relatos aí. E a gente gosta de fazer o podcast, é muito por causa disso aí, desse contato que a gente tem com os ouvintes e tal. E pretendemos melhorar mais isso, né, Flávio? A gente tem uns planos aí, a gente pretende melhorar mais ainda esse nosso contato com os ouvintes, certo, Flávio? Sim, não tem sentido ter um instrumento de comunicação, ter um podcast, seja lá o que for, e não estar em contato com as pessoas. É uma coisa que a gente faz, mas a gente quer melhorar ainda mais, porque vocês merecem. Se teve um episódio tão leve, tão legal como hoje, é porque vocês participaram e deram subsídios, deram argumentos para a gente comentar, para a gente fazer piada.
pra gente sustentar aqui é só 1h15 de gravação. Olha só, passou 1h15 aqui e a gente nem sentiu. 1h15 fazendo outra coisa, a gente estaria chorando já. Então, isso é graças a vocês que nos ouvem, participam e incentivam sempre. Então, missão cumprida, primeiro episódio do ano se encerrando, Luiz Rossi. Vamos embora? Vamos nessa, né? Vamos nessa que eu vou tomar uma sopa. Opa, canja de galinha. E não convida ninguém. Luiz é picareta, hein? Luiz faz a canja de galinha e não convida a gente. Ah, quero mandar um salve pro Max. Max, que não deu o ar da graça hoje, já começou o ano decepcionando a gente, não latiu, não participou. Espero mais dele nos próximos episódios e lives. Boa, Max. Valeu, bora, Luigi.